É torcedor vascaíno, martelo batido e saída confirmada. Ramon Dias e Emiliano não serão mais os profissionais na beirada de campo do Vasco da Gama na temporada de 2024. Os dois estarão de saída. Os dois não comandaram o treino de hoje no CT Moacir Barbosa e não comandarão também os treinos durante este ano de 2024. Houve uma reunião agora, na tarde desta segunda-feira, que selou a saída dos treinadores. O CEO Lúcio Barbosa está completamente irredutível quanto à reviravolta neste caso, e exatamente por isso o Vasco já busca até um novo nome no mercado. O foco principal é Paulo Pezzolano. O Vasco, que já trouxe Pedro Martins, estava no Cruzeiro, tem por objetivo trazer Paulo Autuori e Paulo André, que também estavam no Cruzeiro. Agora quer fechar o quarteto do Cruzeiro com Paulo Pezzolano. Assim, adianto aqui este vídeo na introdução para falar sobre a minha opinião. Eu queria saber o que tem a SAF do Cruzeiro. É assim, um dos objetivos que eu tenho nesses próximos dias é descobrir o que tem a SAF do Cruzeiro. Porque acredito que o Vasco, a 777, não olham para o Cruzeiro da mesma maneira que eu, como torcedor, como jornalista, olha. Ao meu ver, o Cruzeiro não é exemplo de nada. Não é exemplo de estratégia financeira, não é exemplo de estrutura de futebol, não é exemplo de desenvolvimento de atletas e não é exemplo de desempenho em campo com relação a resultados. Por que essa ânsia por trazer os profissionais do Cruzeiro para cá? Assim, que loucura é essa que hoje acontece no Vasco? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai explicar tudo o que está acontecendo agora, vai falar também sobre essa situação do sábado, que rolou nos bastidores ali. Realmente Ramon e Emiliano estavam dispostos a mudar a situação e permanecer no Vasco. Os dois estão muito desolados pela saída do Cruz Maltino. Não queriam sair. Falaram de cabeça quente no Vasco que gostariam de pedir demissão. Tudo mal entendido que poderia ser solucionado. Mas Lúcio Barbosa, que é o CEO, não faz a mínima questão da permanência dos dois. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai informar tudo a vocês que está acontecendo, mas antes de começar aqui o vídeo, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Hoje a parte não teve esse Acorda Vascão. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. São 3 vídeos, com muita informação, muita vascainidade e muita novidade a você. Então se inscreva no nosso canal. Além disso, ajude aí o nosso crescimento deixando o seu like. Esse vídeo é um vídeo muito importante, então não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe também o link desse vídeo e ative o sininho de notificação, para que você não perca nada dessa novela agora que o Vasco terá no mercado para trazer um novo treinador. Show! Vambora então, Bora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor vascaíno, pois está, de fato, confirmado. Ramon Dias e Emiliano não são mais os profissionais à beirada de campo do Vasco da Gama. Um ciclo hoje se fecha na colina histórica. Ramon e Emiliano, que pegaram o Vasco no ano passado com apenas 9 pontos conquistados em quase 38 disputados, na lanterna do Campeonato Brasileiro, numa situação total de calamidade. Um elenco dentro de campo desestruturado, com falhas em diversas posições, um elenco com um emocional completamente abalado, um elenco em que não se via nenhuma expectativa, conseguiu virar a chave. Conseguiu, Ramon Dias e Emiliano juntos, fazer com que o Vasco, já rebaixado, estivesse ali de volta ao cenário do futebol brasileiro como uma equipe que no segundo turno enfrentou, disputou, jogou contra gigantes de igual para igual. Foi no Allianz Parque e mereceu a vitória contra o Palmeiras. Foi contra equipes, por exemplo, como Fortaleza e lutou no Castelão por uma vitória. Foi contra o Bahia, lá dentro da Arena Fonte Nova e quase conquistou a vitória com 1 a menos, muito prejudicado inclusive. Uma equipe que deu ânimo ao vascaíno no final do ano. Uma equipe que honrou o Vasco da Gama. Com um técnico e um auxiliar na beirada de campo
que, diferente do que a gente já havia visto nos últimos anos, conseguiu ter uma identificação com o torcedor vascaíno fora do comum. A tal da simbiose, que a gente tanto fala que é necessário entre um elenco e o torcedor, esteve presente durante todo o segundo turno do ano passado, muito por conta de Ramon e Emiliano. Porque se o torcedor se identificou com essa dupla se identificou e muito com o torcedor vascaíno. E havia uma expectativa grande para que esse casal Vasco e Ramon viesse a ter uma longa história juntos. Uma história de títulos, uma história de conquista, uma história de felicidade. Até porque o contrato renovado de Ramon com o Vasco da Gama vai até o final de 2025. Um contrato que tem uma multa rescisória gigante de quase 25 milhões de reais, salários mensais, vencimentos altos, com quase 2 milhões de reais mensais a toda a comissão técnica. Então havia uma expectativa grande para que o trabalho realizado por esses dois viesse a ser um trabalho vencedor. Um início de ano ruim, com pedidos não atendidos, promessas de uma estruturação no CT Moacir Barbosa não cumpridas, um elenco mal montado, peças como Peck e Marlon Gomes vendidos contra a vontade de Ramon, fizeram com que o Vasco dentro de campo não desempenhasse bom futebol e não desempenha. Se o Vasco hoje não desempenha um bom futebol, o Ramon pode ter uma parcela de culpa, mas passa longe de ser o grande culpado. Há uma lista vasta, grande, de culpados antes de chegar Ramon Dias. Eu coloco aqui 777, eu coloco aqui Lúcio Barbosa, eu coloco aqui Alexandre Matos. Eu coloco aqui vários nomes antes de chegar Ramon e Emiliano Dias. E que infelizmente tiveram como sábado o estopim para a sua saída. A gente já vai trazer bastidores dessa saída, inclusive. Mas que hoje haveria uma reunião que poderia virar a chave. Poderia trazer uma reviravolta no caso. Ramon e Emiliano estavam muito afim de permanecer no Vasco da Gama. Muito afim de ficar no Gigante da Colina. Estavam dispostos nessa reunião que aconteceria hoje a conversar com o Lúcio para ficar. Mas a informação é que Lúcio Barbosa comunicou a Ramon e Emiliano Dias agora há pouco que não haverá como reconsiderar o pedido da demissão da dupla. Ou seja, Lúcio Barbosa não está disposto a deixar de lado a vaidade que existe no futebol. Lúcio Barbosa não está disposto a baixar a cabeça pelo Vasco. Essa é a minha opinião. Ao invés de Lúcio Barbosa se diminuir um pouquinho e reconsiderar o pedido, não quer voltar atrás. Não quer fazer com que o Vasco como um todo siga em frente, mas quer retroceder. Começar um novo projeto, com um novo treinador, com uma nova estrutura do departamento de futebol. Tudo do zero, meu amigo. Quando a temporada não está mais no zero. O Vasco vai mudar o técnico, o Vasco vai mudar o diretor executivo, o Vasco poderá estar trazendo um diretor técnico, o Vasco poderá estar trazendo um diretor geral. No meio do ano, praticamente. Uma insanidade total. Então, Ramon e Emiliano não são mais profissionais na beirada de campo. A relação hoje está encerrada. Encerrada. E o Vasco hoje parte para um novo técnico. O nome do momento é Paulo Pezzolano. Técnico que foi o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro e com o Cruzeiro jogando muita bola, é inegável. O Cruzeiro de Paulo Pezzolano jogou bola. O Cruzeiro de Paulo Pezzolano foi bem. Mas na Série B. O Cruzeiro hoje, Paulo Pezzolano hoje, ex-técnico do Cruzeiro, não é mais esse nome. O Paulo Pezzolano é um nome que foi para o Valladolid, em 11 partidas teve 3 vitórias na temporada 22-23, e nesse momento, sob o comando do Real Valladolid, em 39 partidas tem 20 vitórias. É de fato um desempenho bom, mas assim, sinceramente, não sei se é o nome ideal a trazer ao Vasco da Gama. Principalmente após um trabalho já construído pelo técnico Ramon. Eu acho que o melhor dos mundos seria a manutenção do trabalho de Ramon Dias. Mas como não é o desejo de Lúcio Barbosa, é ver as cenas dos próximos capítulos. O Cruzeiro da Gama pode estar sim acontecendo. É surreal, ao meu ver. Um trabalho que não deu certo lá. O Vasco está com desejo de remontá-lo todo aqui, e todo mesmo. Do diretor executivo, do diretor geral, até o treinador. É Pedro Martins, é Paulo André, é Paulo Pezzolano e Paulo Autuori no Vasco da Gama. Mas deixa, é claro, a sua opinião nos comentários, porque a gente vai trazer agora os bastidores de tudo que rolou neste último sábado
na colina histórica. A gente gravou um vídeo, antes de postar esse daqui, a gente tinha gravado um vídeo falando sobre a possibilidade de uma reviravolta. A gente estava subindo o vídeo ao ar, tivemos a confirmação de que Ramon não iria ficar. Então a gente está gravando um novo vídeo. Como a gente já gravou tudo sobre os bastidores do sábado, dê uma olhada aí, né, no que rolou dentro do vestiário do CT Moacir Barbosa. O desejo que, de fato, Ramon e Emiliano tinham de permanecer na colina histórica. E vamos aqui à ordem dos fatos a partir de agora. Porque o Vasco foi goleado. O Vasco sofreu um vexame no sábado diante do Criciúma em São Januário. Um dos maiores vexames da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E não apenas uma das maiores vergonhas do Vasco, mas, de acordo com informações, uma das maiores vergonhas também da vida de Ramon Dias e Emiliano Dias. Foi assim que uma fonte próxima relatou o sentimento tanto de Ramon quanto de Emiliano após aquela partida em São Januário. A maior vergonha da história dos profissionais. Os dois que estão há mais de 10 meses no Vasco da Gama, os dois que sempre identificaram uma dificuldade que o Vasco tinha com equipes de menor expressão. Isso já foi visto nesse ano, como também já foi visto no ano passado, onde o Vasco em São Januário, quando atuou contra Fortaleza, quando atuou contra América Mineiro, ou quando atuou nesse ano contra Água Santa, Marcílio Dias, Nova Iguaçu e o Criciúma, não consegue desempenhar. O Vasco é uma equipe que desempenha melhor com equipes de maior investimento do que de menor investimento. Isso se diz muito sobre essa montagem de elenco limitada, porque quando é necessário que o Vasco proponha jogo, o Vasco não sabe propor. Mas o que chamou a atenção da dupla Ramon e Emiliano neste último sábado não foi apenas o aspecto técnico, mas sim o aspecto emocional, o aspecto emotivo. Informações é que se identificou uma falta de atenção grande e de intensidade no grupo do Vasco contra o Criciúma neste último sábado. E isso tudo foi cobrado no vestiário. Ramon e Emiliano chegaram no vestiário cobrando forte o desempenho do Vasco no primeiro tempo contra a equipe do Criciúma neste último sábado. Não gostaram do que estava acontecendo. Eles retornaram ao campo no segundo tempo e a situação ficou ainda pior, pois o Vasco, que no primeiro tempo estava perdendo de 1-0, levou mais 3 gols na segunda etapa e o jogo terminou pelo placar de 4-0. E o que aconteceu? Após o Criciúma protagonizar uma das maiores vergonhas da história do Vasco da Gama, no calor do momento após a goleada, onde todos, Ramon e Emiliano, grupo do Vasco da Gama, o elenco no geral, 777, Lúcio Barbosa, houve esse grito nas arquibancadas em direção, a vários profissionais que trabalham no Vasco. E Ramon e Emiliano não ficaram de fora dessa. Então, momento em que torcedores do Vasco da Gama começaram a xingar Ramon e Emiliano, e eu não falo isso aqui em tom de crítica à torcida, é merecido. Ramon e Emiliano tem parte sim na culpa, tem culpa sim parte, em hoje o que está acontecendo no Vasco. Não são os maiores culpados, se passam longe, mas há sim um pedaço de culpa, um pedaço de responsabilidade nesse momento vivido pelo Vasco a eles. Nesse momento que Ramon e Emiliano ouviram os xingamentos, os dois, de acordo com informações, o principalmente técnico, Ramon Dias, se parou para pensar e perguntou-se: o que eu estou fazendo aqui? O que eu, como técnico que no ano passado estava disputando a final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, estou fazendo aqui no Vasco da Gama, perdendo para o Criciúma de 4-0 dentro da minha casa, com uma equipe, com uma torcida que de fato eu me identifiquei, pagando um preço que talvez ele não mereceria pagar, por pedidos que foi feitos e não foram atendidos, por uma situação assim ruim do Vasco da Gama dentro e fora das 4 linhas, uma bagunça no departamento de futebol, um CT mal estruturado, condições de futebol ruins entregues à comissão técnica. Ramon se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? E automaticamente, a partir do momento que eles entraram no vestiário, completamente envergonhados, nervosos com o resultado, de cabeça quente, Ramon e Emiliano Dias chegaram a Cláudio Rocha e comunicaram ao atual gerente de futebol do Vasco da Gama que estariam saindo do Vasco da Gama. Estariam pedindo a demissão do gigante da colina. Foi isso que de fato aconteceu. Porém, de acordo com as fontes que Lucas Pedrosa revelou, no caso as informações nesta madrugada de segunda-feira, o Clauber ele teve uma postura até diferente. Ele tentou sim fazer com que a dupla permanecesse.
tentou ali conversar com o Ramon Emiliano para que os dois ficassem no Vasco da Gama. Inclusive, a informação é que Clauber teria dito palavras que até emocionaram a dupla. Mas eles estavam tão, assim, certos daquilo que iriam fazer, que eles não ouviram muitas palavras do Clauber. O Clauber comunicou isso a Lúcio Barbosa. O Lúcio chegou até a entrar em contato com o Ramon Emiliano, mas nada adiantou. Então, a partir do momento que Clauber e Lúcio Barbosa entenderam que mesmo diante de uma conversa rápida, após os minutos finais de jogo, não iria dar certo, tudo já foi passado para o departamento de futebol, para o departamento de comunicação do Vasco. E foi nesse tempo em que Lúcio Barbosa comunicou ao departamento de comunicação que Ramon Dias estaria de saída do Vasco da Gama, que Ramon entrou no vestiário e ficou 20 minutos dentro do vestiário conversando com o grupo. E foi nesses 20 minutos que a nota foi divulgada. Dentro do vestiário, Ramon conversou com o elenco. Ramon falou que estaria de saída do Vasco. Grande parte dos jogadores ficaram incrédulos com a saída do técnico argentino. Alguns, inclusive, até choraram com a saída do treinador e pediram a permanência do mesmo. E foi a partir daí, momento de muita emoção dentro do vestiário após a partida contra o Criciúma, que Ramon e Emiliano mudaram de ideia, viraram a chave e decidiram que iriam ficar no Vasco da Gama. Em 20 minutos de papo com o grupo, eles decidiam que ficariam. Mas dentro do vestiário, numa televisão que há dentro do vestiário de São Januário, viu-se a nota em que o Vasco divulgou exatamente nesses 20 minutos, confirmando a saída de Ramon e Emiliano. Ali, meu amigo torcedor, a cagada já estava feita. E aí a gente volta lá ao assunto que trouxemos a vocês no início do vídeo. Como o Vasco me anuncia a saída de um técnico sem assinar a rescisão contratual do mesmo. Hoje a situação é assim. É de mágoa. Mágoa porque Ramon e Emiliano, de fato, ficaram sabendo da sua demissão, da sua saída, né, melhor dizendo, através de uma nota oficial no Twitter. Eles dois já teriam mudado de ideia, né, quanto à decisão de sair e acreditariam que dava para ficar, que gostariam de ficar e davam para entregar mais ao Vasco da Gama. E acima de tudo, eles dois também ficaram muito chateados com a postura do Vasco quanto aos dois. O Vasco pensou que o fato deles terem ido se pronunciar na sala de imprensa de São Januário foi uma estratégia jurídica para pegar a multa rescisória. Mas, de acordo com informações, passa longe disso. Passa longe de Ramon e Emiliano terem o desejo de prejudicar o Vasco da Gama. O fato deles terem ido à sala de imprensa foi apenas um jeito de falar com o torcedor, de sair com uma forma digna, de dar um recado ao torcedor vascaíno depois de tudo que os dois fizeram no Vasco da Gama. Então hoje eles estão magoados, estão de fato com a cabeça quente. Havia uma expectativa que ontem eles fossem até o CT Moacir Barbosa conversar com o Lúcio. O Lúcio ligou durante todo o domingo para Ramon e Emiliano, eles não atenderam as ligações de Lúcio Barbosa, que de acordo com informações, os dois ainda estão de cabeça quente, os dois ainda não querem conversar e hoje é o dia decisivo. Hoje, segunda-feira, é o dia decisivo. A multa rescisória ainda não foi assinada. A situação, te falo aqui, ainda não está definida. Não está certo que Ramon e Emiliano estarão de saída do Vasco da Gama. Os dois estão muito adaptados ao Rio de Janeiro, completamente adaptados, inclusive, à cidade carioca. Após o ano lindo de Ramon e Emiliano à frente do Vasco no ano passado, eles receberam sondagens de clubes da Arábia, de clubes do futebol brasileiro, como dois grandes de São Paulo, muito provavelmente o Corinthians e o próprio São Paulo após a saída de Thiago Carpini, e o Corinthians após a saída do técnico Mano Menezes. Também, além disso, o River Plate chegou sim a sondar Ramon Dias, mas eles em nenhum momento abriram conversa por respeito ao Vasco da Gama. Então hoje os dois, eles estão assim meio que sem chão, porque é um projeto a longo prazo que os dois desenvolveram à frente do Vasco até o final de 2025, com a expectativa de ter autonomia no futebol do Vasco, tanto que o Vasco traz Pedro Martins, que é um diretor executivo muito mais off do que era Alexandre Matos, para dar essa autonomia à dupla Ramon e Emiliano. E os dois estão assim desolados com tudo o que aconteceu. Desolados. Porque o objetivo era a permanência no Vasco da Gama. Hoje estará acontecendo uma conversa. Uma conversa que pode virar a situação. Ramon e Emiliano amam o Vasco. Ramon e Emiliano amam o torcedor vascaíno. Eles ainda não estão acreditando que isso aconteceu. Não está descartado, se hoje, na conversa que estará acontecendo no CT Moacir Barbosa, Lúcio Barbosa e Pedro Martins, que já iremos falar, fizerem um esforço que os dois mudem de ideia e permaneçam no Vasco da Gama.
Além de Ramon Emiliano, parte grande da comissão técnica querem a permanência do treinador. Diego Pereira, que é o preparador físico do Vasco, ama muito o Vasco da Gama. Ama muito o Rio de Janeiro, que é a cidade, inclusive, na qual ele foi criado. Está em casa, está no Rio, quer ficar. Então hoje é uma situação assim, de muito possível que haja uma reviravolta. Mas vai depender dessa conversa. Então assim, é louco. E a gente vai falar antes de entrar no assunto Pedro Martins. É louco o que o Vasco da Gama fez. O Vasco errou e muito nessa situação, dessa saída de Ramon Dias. Poderia ter tido mais cautela, poderia ter tido mais cuidado, poderia ter tido, na minha opinião, mais respeito ao Ramon e ao Emiliano por tudo que fizeram. Não teria motivo para emitir uma nota em menos de 10 minutos após a conversa com o Ramon, depois do apito final. Podiam, de fato, ter segurado um pouquinho. Emiliano, né, ontem, ele havia tirado, né, das suas redes sociais, da sua biografia, que era um profissional do Vasco, e hoje ele mudou a foto. Não há mais profissional do Vasco, mas na nova imagem de Emiliano, aparece ele novamente com a camisa do Vasco da Gama, terno do Vasco da Gama e a imagem de Lúcio Barbosa no fundo. Então ele muda a sua foto, mas não tira uma associação ao Vasco. Muito pelo contrário, aumenta essa associação ao Vasco da Gama, onde contém inclusive a presença do CEO Cruz Maltino. E hoje volto a repetir, será esse dia D, o dia do fico ou o dia do adeus. E aí, torcedor vascaíno, deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Vasco errou ao não reconsiderar o pedido de Ramon Emiliano sobre a sua permanência ou foi um acerto? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o primeiro vídeo do dia, pois não tivemos o Acorda Vascão. E apenas, né, o primeiro, pois teremos já mais um que será o Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.